iniciar aqui agora. A palestra a gente tem o tema central como processo BIM do 1D ao 10D. Eu vou explicar isso bem detalhado, digamos assim, mas a ideia é que vocês não têm necessidade de utilizar software aqui agora, porque eu quero mostrar para vocês quais os softwares que existem no mercado e vocês definirem qual seria o mais viável na carreira de vocês. Cada um vai ter a liberdade aí agora de escolher, né, qual software que mais acha conveniente, certo? Então, vou iniciar aqui agora e o que é que eu teria? Opa, passando aqui, abraço a todos, como eu já coloquei, prazer. Para quem não me conhece, eu sou formado em Engenharia Civil, fiz Física depois e especialização em Física e Matemática. Atualmente eu estou terminando minha pós-graduação em Master BIM Authority. Ensino na Faculdade Paraense do Ceará, onde eu ministro inclusive a disciplina de BIM lá. E eu tenho experiência em obra pública e obras de construção civil já em decorrência assim, desses quase 16 anos aí de mercado, certo? Tem uma empresa Lunas Curso de Cursos, onde a gente trabalha fazendo a disseminação do BIM, principalmente incentivando o pessoal a trabalhar com BIM. Certo? Para o princípio do início da gênese do começo do start, tá tranquilo aí, todo mundo está vendo a programação, né? Eu vou conceituar o BIM, mostrar os softwares e a gente já parte depois para os níveis de maturidade e dimensões com uma forma já mais profissional, para a gente ter informações de como os profissionais devem atuar no mercado em relação a isso e outros itens que o pessoal que estuda BIM até conhece, mas em alguns cursos ou outras pessoas que começam a fazer projetos, né, no tal do BIM, não tem conhecimento e acha que o que ele está fazendo às vezes é BIM, onde na verdade vocês vão perceber que o BIM é um processo, como eu já falei, que tem que iniciar da parte 1D. E muita gente se prende ao 3D, às vezes faz até um curso, como eu falei na palestra, com alguém que só mexe nas modelagens e não tem esse conhecimento para passar, que seriam das documentações e das gestões que existem em cada etapa do processo. Então, começando, vou ser mais breve, né? O Building Information Modeling, que o acrônimo é BIM, ele significa modelagem da informação da construção, significa que você terá uma modelagem de informação. Esse modelo ele é um 3D, então todo software BIM ele faz a fase inicial começar num 3D. Isso a partir do momento que a gente está falando do software, né? Mas existem fases que não sejam 3D que, na verdade, antecedem que vocês vão ver. Mas o que você modela já começa no 3D. E do 3D você gera o 2D e gera depois as outras documentações que vocês vão ver. Então, o termo, ele até hoje tem um debate para saber quem foi o pai, né, da criança. E eu estou mostrando aqui uma cronologia do Lesniak, que falava desde 75 o termo BDS, que era Build Design System. Depois o Eastman utilizou o BDS como Description System, gera a modelagem descrito, né? E a palavra BIM mesmo só nasceu em 1992. Aqui eu tenho a definição principal do BIM, que é envolver pessoas, processos e tecnologias. Hoje a gente fala pessoas, processos, gestão e tecnologia junto, porque a gestão está dentro do processo, mas a tecnologia hoje é que está nos fazendo trabalhar em cima das gestões. A gestão atual, com a indústria 4.0, que vocês vão ver eu falar já já, ela já está trazendo novos artefatos para a gente trabalhar com gestão de uma forma mais tecnológica. Então acabou juntando a gestão com tecnologia, porque praticamente a tecnologia hoje é que está carregando a gestão e os processos. Mas a gente podia falar que o BIM é envolvido entre pessoas, processos e tecnologias. Então, se não tiver os três de forma colaborativa, não é BIM. Como eu falei na palestra, não adianta você ter uma forma de pizza em casa, utilizar ela para botar água para o seu cachorro. Então, às vezes você possui uma ferramenta, mas ela ficou subutilizada porque você não está utilizando como ela deveria ser utilizada. Então, aqui na histórica parte do BIM, né,
eu tinha mostrado todos esses itens que já foram falados. Para quem está escutando a primeira vez, o termo começou desde 74, não o termo BIM em si, que só apareceu em 92, mas existem vários outros termos que descrevem algo parecido com o que a gente trabalha com BIM hoje, que é descrever uma informação para um modelo. Mas antigamente o modelo não era construção, o modelo era mais fabril ou era um processo de algum serviço, e a gente teria aí hoje o BIM colocando como o building sendo o foco principal da terminologia, que também já está aí sendo ultrapassado, já que construção do inglês vem de edificação, e a gente teria hoje não mais a utilização do BIM apenas para edificação. Ela já envolve uma cidade inteira, e a terminologia que muitos estão utilizando agora é sim como uma forma de abranger mais ainda o potencial que o BIM tem. E esse casamento vai ser feito entre o BIM e o GIS, certo? Então, eu tenho os softwares existentes para cada etapa. Cada etapa do BIM eu teria uma ruma de software aí para trabalhar. E cada etapa dessa possui um fabricante diferente que fornece cada software. Então, como eu falei, aqui a minha ideia não é direcionar software, é mostrar quais os softwares existem no mercado, são os mais utilizados. Não dá tempo nem mostrar todos, porque são mais de 200. E vocês ficam na liberdade de escolher qual que achar mais confortável em relação ao que vocês virem de interface visual e o domínio que vocês vão perceber pela manipulação. Então, para arquitetura, vocês podem utilizar Revit, ArchiCAD, Allplan, Vectorworks ou Bentley, que é o EcoSim, além de outros. Instalações para brasileiros eu indico o K-Builder, porque ele dimensiona e modela. O RevitMap e o Bentley ele não dimensiona, a não ser que você jogue programação dentro dele. Estruturas, o que é que eu indico? TQS, EBERIC ou CIPECAD, porque eles já são BIM e com as normas brasileiras. No caso aqui, eles trabalham muito com estruturas de concreto armado e protendido. Então, no caso, a gente trabalharia com maior foco na 6118, né? Para quem é de engenharia civil conhece aí a 6118, que é a norma de concreto. Só que nós não temos uma norma bem definida para aço e madeira, apesar de existir a norma 8800 para a estrutura metálica, né? E eu tenho o Robot, que é internacional, e ele é utilizado para estruturas de aço, madeira, contenções, concreto, armado, protendido. E o pessoal hoje utiliza ele em decorrência das normas que a gente não tem bem definida, e a gente acaba utilizando normas internacionais, Zero Code ou ACE, outra norma aí que seja mais detalhada, né? Então, o gerenciamento, a gente que a gente pode utilizar qualquer um desses softwares. Vocês estão vendo vários aqui nessa telinha. Então, aqui desse lado direito, vocês estão vendo vários aqui. Mas a gente tem gerenciamentos do Navisworks. Pela cultura Autodesk, a gente trabalha com Navisworks, porque já aprende CAD, depois do CAD vai para o Revit, depois do Revit vai para o Navisworks. Mas existe uma infinidade aí de softwares para trabalhar com gerenciamento e gestão. Então, tem alguns aqui. Eu, por exemplo, eu utilizo o Navisworks, Trimble, Tekla, BIMsite, MS Project, e a gente linka. Apesar do MS Project e o Primavera não ser BIM, vocês vão ter que entender que o processo BIM necessita de outros tipos de ferramenta para complementação, certo? Deixa eu ver agora se tem alguma pergunta. A maioria desses softwares pode adquirir são pagos. Existem softwares pagos e de graça. Agora sim, como eu falo, o BIM é algo novo, que é algo que vai se enquadrar no mercado. Então, a gente não tem como esperar que eles vão fazer software BIM de graça. Já que as fabricantes já estão percebendo que o futuro é o BIM, é lógico que eles vão cobrar de alguma forma. Mas existem algumas nuvens de gerenciamento que são de graça. Você pode pegar o BIM Plus, da Allplan mesmo. Você pode pegar o Trimble Connect, que ele é de graça para determinadas quantidades de projeto. O Solibri, o Bexcel é de graça, mas por um determinado tempo, né? E o CIP não é. O CIP não é o quê? Delano falou aí, o CIP não é. O CIP é pago, né? Todos são pagos, na verdade. Agora, as nuvens são alguns que... A Trimble Connection, na verdade, não é que seja de SketchUp. Foi assim, o SketchUp,
ele é da Trimble. A Trimble é a fabricante. E a Tecla era outra empresa que fazia muito software já, que inclusive tem o Tecla Insight. O que foi que aconteceu agora? A Trimble comprou isso tudo. Então hoje não existe mais o Tecla Insight, a não ser dos antigos que eu ainda tenho, né? Mas se você for baixar o Tecla hoje, ele não deixa mais você baixar o Tecla. A Trimble comprou. Então a Trimble, para vocês terem uma ideia, comprou um monte de empresas e o SketchUp hoje já possui algumas modelagens que dá para fazer gerenciamento nele mesmo. O Allplan já dá para fazer também. E a Trimble é fabricante do SketchUp e hoje domina também o mercado do Tecla. Certo? O CPCAD tem aqui, estrutural CPCAD. Tá aqui no estrutural, ó, depois do Robot. CPCAD. O segundo depois do Robot. Ó, estrutural, o segundo tá CPCAD aí. Deu para ver, Delano? O Cipo tá aqui, ó. CPCAD. Eu acho que pronuncia CPCAD, não CPCAD. É porque, na verdade, né? É por tradução portuguesa mesmo. Como a gente está utilizando no português, né? A gente acaba utilizando o CIP, né? Mas realmente o nome do software aqui, se a gente for pronunciar como está aí, teria que ser a pronúncia toda em inglês, porque eles não são software brasileiros. É o CIP. CIPCAD é porque é um nome internacional, né? Que inclusive ele não é brasileiro, é da Múltiplos, né? A gente pensa que ele é brasileiro, mas essa questão de tradução é como a gente fala, né? Depende da utilização brasileira. Que inclusive os próprios vendedores da Múltiplos chamam de CIPCAD. Tem vendedor que chama de CIP, porque ele está no Brasil, né? Mas realmente é SAIP, né? Porque é internacional. Tranquilo? É como tem o Solibri, tem gente que chama Solibri, Solibri, Bexel, Trimble, né? Então, essas questões aí realmente é mais quando chega no Brasil, o pessoal acaba por nome. É aquela velha história. Akiro, como é teu nome lá no Japão? É Akiro mesmo, né? O pessoal começa que é aquela velha história. Nome próprio não tem que ser traduzido, né? Mas foi boa a sua curiosidade, porque realmente é algo que o brasileiro tem mania de fazer, que é tradução, né? Tranquilo? Deu para matar dúvida? Então, orçamento, a gente tem o Cisplo, que na verdade não é um software, é uma ferramenta, um plugin que foi criado até pelo David Bean, e ele faz um gerenciamento do jeito que eu vou mostrar, que eu criei um desse também com o MS Access, que inclusive foi tema do TCC lá, de um aluno meu, a gente desenvolveu junto. Orça Plus, TCPO, Vico, é a mesma coisa aqui, lá é Vico, né? Arquimedes, Ossabin, Ossa Fácil é junto integrado com Ossabin, né? Presto e Caustic Synchro, vários aí, beleza? Então aqui tem vários softwares, eu vou começar a mostrar alguns deles. Até aí, tranquilão? Pode fazer mais comentário aí. Então, passando para frente, eu tenho alguns itens aqui de coordenações para vocês verem, certo? E aqui o decreto que eu comentei, a partir de 2021 nós teremos aí uma expectativa que alguns órgãos públicos comecem a utilizar o BIM. Os decretos seguem nessa linha aí, né? 9377 ele já foi revogado para o 9983, só durou um ano aí praticamente. E atualmente nós temos essas duas legislações vigentes. No caso são decretos, mas o que ela complementa um do outro é que a partir de 2021 alguns órgãos vão começar a implementar BIM. Não se tornou obrigatório, então é bom frisar isso, que muita gente ainda confunde, né? Diz a partir de 2021 o BIM vai ser obrigatório. Nenhum lugar está dizendo isso. A gente tinha essa expectativa, inclusive eu até gerei também essa expectativa pessoal, mas foi um primeiro passo. A gente tem alguns órgãos que vão utilizar e é uma porta aí de entrada para futuramente eles começarem a exigir que seja obrigatório 100% de fato. Então, assim, pelo decreto não é obrigatório os órgãos públicos utilizarem, pessoal. Então, o que vocês lerem lá na ANBR não está dizendo isso. O que está dizendo é que alguns órgãos serão impostos para alguns órgãos do Ministério, que são limitados pelo que já estavam no BIM-BR, estratégia BIM-BR,
Mas, assim, dizer que o BIM vai ser obrigatório nos órgãos públicos a partir de 2021 não vai ser. É uma exigência de alguns órgãos públicos, certo? Então, passando, eu teria aqui o nível 2, que seria do Reino Unido e alguns países. Tinha falado na palestra, mas vou repetir aqui, sobre as maturidades. O nível 0 é um nível que a gente chama de pré-BIM. Essa nomenclatura foi utilizada pelo Sukai e Tobin. E a gente tinha a ideia, antigamente, que os desenhos 2D eram suficientes. E a gente percebe hoje que uma modelagem 3D é bem mais visível para entendimento do que plantas, mas no geral, o que foi que aconteceu? A gente matou o processo quando nasceu o CAD. Quando a gente tinha aí uns projetos feitos à mão, muitas pessoas devem ter feito aí um curso aí de desenho técnico, né? E o que é que acontecia? Você pegava um papel vegetal e começava a desenhar com nanquim e outra forma aí de desenho e sobrepõe cada planta, digamos assim, né? Cada projeto, e dava para perceber já as compatibilizações. Tanto é que isso é uma metodologia muito antiga, não é de hoje que compatibilização, o pessoal fala já vamos compatibilizar como se fosse uma novidade. Não é. O problema nosso é que nós matamos o processo de compatibilidade e gerenciamento de projeto a partir da década de 90, quando entrou o CAD. O CAD veio como uma ferramenta de otimização e começaram a aparecer o que nós chamamos de cadista, que eram pessoas que aprenderam o software rápido e trabalhavam mais rápido do que os dinossauros profissionais da mão, né, do nanquim, e começaram a gerar aqueles cadistas, que eram pessoas que sabiam muito de CAD, mas não tinham muito embasamento técnico. Aí criou o termo cadista em decorrência disso, porque ele era mais restrito ao conhecimento de CAD. Não que ele não tivesse conhecimento técnico, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ele não tinha domínio técnico, como teria outros profissionais, e ele focava muito em desenho. E quem tinha essa metodologia de colaboração e compatibilização eram os engenheiros antigos. Tanto é que colaboração e compatibilização não é do BIM, pessoal. A gente está tentando voltar com uma forma forçada. Mas se vocês olharem uma foto antiga, existiam mais de 100 profissionais envolvidos, entre arquitetos, técnicos, tecnólogos, gestores, e eles faziam reuniões, trocavam informações de forma colaborativa, colocavam no chão um monte de projeto e iam fazendo análise de interferência em cima dos projetos de papel vegetal ou papel manteiga. Depois que nasceu o CAD existe, isso que são os layers, mas o pessoal começou a aprender sua ferramenta e, sinceramente, eu vejo poucas pessoas fazendo compatibilização de projetos em CAD utilizando os layers, que era exatamente para isso. Os layers são as folhas que vocês colocariam uma em cima da outra. Então, com o BIM vai nascer também outros profissionais, que a gente chama, né? Do jeito que nasceram os cadistas que desenhavam, no BIM vão existir o que a gente chama de revistas, né? Muitas pessoas vão começar a trabalhar só com Revit, achar que está trabalhando com BIM, e a gente usa a terminologia BIMista e revista, né? Então eu gostaria que vocês não fossem revista. Fizeram um comentário aqui, né? Já existem órgãos públicos que utilizam, que já estão adotando, Jairo. No Sul, né, existem várias licitações que já foram feitas desde 2019. Salvador está aí com uma proposta inédita de fazer um site para você mandar os projetos online e a aprovação do projeto ser automatizada, né? Então, você manda o projeto em IFC, eles conseguem adquirir as informações pelo IFC e já faz a leitura do projeto no sistema de nuvem e a aprovação de projeto aí sai ligeiro. Quem faz isso hoje é Singapura. Singapura hoje está como referência nesse processo de aprovação de projeto online. Mas Santa Catarina já tem licitações online, Paraná já fez, próprio Bahia já teve algumas, mas a referência que nós temos com manual e tudo é Santa Catarina, porque eles criaram um manual de licitação para a parte toda do BIM. Tranquilo? Podemos seguir? Akiro, bom dia. Você poderia esclarecer a diferença de colaboração, interoperabilidade e integração? Na verdade, colaboração é você trabalhar todo mundo junto ao mesmo tempo. Interoperabilidade, na verdade, é uma ferramenta que você tem de troca de informação. O que seria interoperabilidade? É um tradutor apenas.
Você vai ter um software que vai trabalhar com as extensões para interoperabilidade, vocês vão ver já já, uma auditoria de modelo. Interoperabilidade, eu tenho um arquivo que foi feito utilizando IFC, SIR2S ou qualquer outra extensão de interoperabilidade, e esse arquivo pode ser lido em qualquer outro software. Então a interoperabilidade é a capacidade que um software tem de conseguir se comunicar com o outro. É como se eu tivesse um tradutor aí e esse tradutor fosse esse arquivo IFC, ou SIR2S, ou ISO-STEP, entendeu? Então interoperabilidade é a comunicação entre softwares de fabricantes diferentes. Colaboração é todo mundo trabalhar ao mesmo tempo em um modelo. Integração não. A integração você pode integrar pessoas, mas eles não serem, que é a mesma coisa de cooperação, né? Às vezes a gente fala em cooperação, mas cooperação é diferente de colaboração. Quando você trabalha de forma cooperativa, cada um faz o seu serviço. Forma colaborativa, cada um faz seu serviço ao mesmo tempo, entendeu? Uma compatibilidade, sim. A interoperabilidade mas compatibilidade, na verdade, é outra coisa. Compatibilidade é você fazer análises de objetos que estão feitos do jeito que você queria. A gente vai ver isso no 4D. Então, assim, interoperabilidade é o comunicador. Existem vários... Eu vou chegar nessa parte e você vai ter esse detalhamento, tranquilo? Para a gente não parar aqui. Mas se preocupe não que no 4D eu vou usar todas essas terminologias aí e eu espero que esclareça. Dá para dar uma guardadazinha até lá, né? Bom, então Reino Unido, como eu falei, e aqui teria as dimensões que é o que a gente vai começar já a falar. Aqui tem as dimensões do modelo em si, que começa no 3D e vai até o 2D, mas a gente teria que começar no 1D, que vocês vão ver já já o que seria. Então 3D modelagem, 4D é o tempo, né? Cronograma físico-financeiro, na verdade é o tempo com custo. Ele normalmente cria um cronograma já com custo, então 4D ele vem casado com 5D, mas separando, né? 4D seria análise temporal do produto, 5D seria orçamentação, 6D sustentabilidade, 7D a gestão de facility de instalações, que a gente chama Facilities Management, que seria a parte de você ter o FM, a gestão das instalações, 8D segurança do trabalho, 9D Lean Construction e 10D seria a construção industrializada, e a gente vai ver cada um separadamente, certo? Tem mais dimensões aí do que o Cavaleiro do Zodíaco. Então, passando aqui para a gente seguir, o que teria que vocês terem conhecimento agora que vocês estão com a sede pelo BIM? Primeiro, eu posso modelar um projeto do jeito que eu quiser? A resposta é não. Por quê? Porque é agora que começa o BIM de verdade. Quem começa a utilizar o Revit, às vezes se prende a modelar uma maquete, mas não sabe o que é um LOD. E para vocês verem como é que começa o BIM começa com definições de LOD. Eu não posso simplesmente fazer um desenho do jeito que eu quiser. Então, existem níveis de detalhamento que eu preciso seguir, certo? Então, o nível de detalhamento ele tem esses nomes que são L ou D, né? Em letras maiúsculas, começaram a criar já essa diferenciação, vocês vão já descobrir por quê. Então, quando a gente fala com letra maiúscula, ele significa nível de desenvolvimento. Quando você utiliza em letras minúsculas, ou O, ou ele completo, a gente separa para citar nível de detalhes, certo? Então, apesar de ter LOD, a gente teria o que nós falaríamos em famílias, peças pequenas e no modelo completo. Eu vou mostrar isso agora. Então, o nenenzinho aí também sabe falar inglês, né? Spilicut. Bom, então, o que nós teríamos de nível de detalhamento? Isso daqui seria níveis de detalhamentos. Por quê? Porque você pegou um objeto e detalhou ele. E esses detalhamentos, pessoas, eles não estão sendo tratados apenas como geometria. Cada número desse representa um detalhamento maior, mas não pensem que esse detalhamento é apenas o que vocês estão vendo visual. Existem informações atrás disso que faz a descrição do que seria o meu LOD, né? Para cada etapa. Então, não é simplesmente colocar o detalhamento que significa que você está trabalhando no LOD necessário. O LOD 500, ele não é um desenho. O LOD 500, ele é um as-built.
Então, você como projetista só trabalha até LOD 400. O LOD 500 é como você executou o serviço. Então, ele não é um modelo de projeto. É um projeto que eu chamo de projetista. É um modelo de as-built. É um projeto, mas já seria o projeto como construído. Tranquilo? Ele representa como você construiu. Que normalmente vai ser todo esse detalhamento. Por isso que ele mostra, mas tem manuais que nem mostram o LOD 500, porque eu não posso dizer que o LOD 500 é assim, se o meu modelo pode ser que não seja exatamente com essas configurações. Então não existe modelo LOD 500. Existe o as-built, como você determinou. Então, além disso, eu tenho para estruturas metálicas, para vocês terem uma noçãozinha do que seria, né? Para vocês entenderem, eu não tenho necessidade de modelar em todos os meus LODs. Quando eu determino um projeto e eu trabalho aqui com estrutura metálica com 300, já dá para entender. Agora, para a planta de detalhamento, eu teria que ter um LOD 400, um LOD 350, que vocês vão ver já já. Certo? Então, assim, para o entendimento do projeto, eu não preciso fazer todo esse detalhamento aqui, porque você vai sobrecarregar o modelo. Não tem necessidade disso. A pessoa que enxergar isso daqui, já enxerga que ela é uma estrutura metálica com perfil em I. Acabou-se. Não precisa saber mais do que isso. As informações estariam nos detalhamentos. Aqui seria para tubulações, para vocês verem que não tem também necessidade de trabalhar com LOD 400 instalações. Por quê? Porque são tubulações. Se eu trabalhar com LOD 300, é mais do que o suficiente para eu trabalhar com o meu modelo de instalações, já que uma tubulação em forma aqui cilíndrica, ela já representa muito bem uma tubulação. Agora, se você quer uma tomada com cozinha, com pino, olha lá, com plug, aí você vai para um LOD só com uma questão de maquete. Mas para utilidade, para questão executiva, eu não preciso ter um LOD 400 para tudo. Tanto é que essa é a diferença que vocês vão ver já já. O pessoal às vezes modela em nível de detalhamento 400, 350 e coloca que o nível de desenvolvimento foi 400. Na verdade, não é assim que funciona. Nível de detalhamento é uma coisa, nível de desenvolvimento é outra coisa. O nível de detalhamento estando em 400 não garante que meu nível de desenvolvimento esteja em 400. Bom, então tem algumas numerações aí que vocês devem ter percebido diferente. Tá aí, ó. Cara de bolacha já percebeu. Não foi esses números aí que eu vi meu professor falando, eu vi em outro curso, outro manual, outras coisas. Se vocês perceberem, teve um pulozinho aqui, ó. Eu tinha o 300 e aqui já foi para 350. Por quê? Porque existem várias notações diferentes ao redor do mundo. Essa que eu coloquei aqui é o dos LODs específicos, que seria do AIA antigo, né? AIA, que hoje ele é desenvolvido pelo BIMFORUM. Parou em 2013 o desenvolvimento dos LODs através da AIA, que é a Associação Internacional dos Arquitetos, né, americanos, e eu tenho o BIMFORUM hoje como o representante do órgão oficial da AIA que elabora os LODs. Então os LODs estão hoje com 350, porque eles já detalharam mais ainda, certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta até aí, que eu vou detalhar agora o LOD. Como classificar o LOD? Existe alguma base? É o BIMFORUM, exatamente. Eu vou mostrar os outros aqui, né? Um é o BIMFORUM, mas o BIMFORUM ele foi referenciado, muito utilizado nos Estados Unidos, né, e alguns países europeus, mas para você ter uma ideia, existem vários que eu vou mostrar aqui agora. No caso, o nível de desenvolvimento seria esse. Como eu falei, aqui já seria um modelo completo. Quando a gente tem o nível de desenvolvimento, ele se refere ao objeto já construído, quando você pegar todos aqueles modelos e encaixar para virar meu projeto. Então imagine que eu fiz uma tubulação em LOD 300, fiz uma viga em LOD 400, fiz uma fundação em LOD 350. Qual vai ser o LOD do meu modelo projeto? Meu nível de desenvolvimento vai depender do que ele tem. Porque o que é que acontece? Os LODs de desenvolvimento, eles não são fixos pelo nível de detalhe visual. Muita gente confunde isso. O detalhe visual, ele vem dos níveis das famílias, níveis de detalhamento. O detalhe visual aqui não é o que classifica meu LOD. O que classifica meu LOD do desenvolvimento são os itens visuais somados com meus itens de informação, pessoal.
Então, aqui eu tenho o visual, mas eu tenho informação por trás. Eu já tenho qual é o custo, qual é o fabricante, qual vai ser o tempo que vai demorar nesse processo, quais são os índices físicos, qual é o projeto que eu tenho desenvolvido, se é um projeto já de só o que a gente chama de anteprojeto, se é um projeto as-built, se são os projetos executivos, só são os projetos de apresentação. Então, o nível de desenvolvimento do projeto é baseado nessa classificação de informação. Para onde eu estou levando? Tanto é que vocês pesquisarem, o que eu acho mais interessante é o da Holanda, porque o da Holanda e da Áustria, Austrália, eles classificam o LOD pelo nível que você está de aprovação do seu projeto. Você deu entrada na prefeitura, você tem licenciamento ambiental, então o LOD é tal. Ah, você não tem um licenciamento ambiental, você não tem taxas ainda pagas, você ainda não fez os projetos executivos, então o seu LOD é tal. Então ele separa os LODs por etapa de aprovação de projeto, certo? Então, falando aí no que o Matheus perguntou, aqui estão as classificações para você ver que não existe só uma. Então, você vai ter a liberdade de escolher como você quer trabalhar. Você quer trabalhar como? Você vai trabalhar com LOD manual da IA, você vai trabalhar com LOD manual de Santa Catarina, você vai trabalhar... Então, isso tudo, quem define é o representante BIM, né, que vai ser um BIM Manager. Na verdade, ele vai ser um profissional que vai se enquadrar e ele vai desenvolver e ele vai ter que colocar o LOD como uma documentação que vocês vão ver já já, que é a parte de gestão. Quando você inicia, a primeira definição que você tem que ter não é que software você vai utilizar, como é que você vai trabalhar. São essas documentações que eu vou mostrar já já. Então, o BIM começa na documentação, pessoal. Muita gente quer começar a trabalhar com BIM já vai para o Revit. Ah, eu vou começar a trabalhar com BIM, eu vou fazer aqui um modelo 3D. O BIM não começa no 3D, ele começa no planejamento, pessoal. Então o planejamento vai envolver isso tudo que vocês vão ver. Então, ó, aqui é uma classificação do CIRI-GML, né? Então essa classificação é uma classificação bem parecida com a de Londres e da do Reino Unido, na verdade, não é só Londres, é o Reino Unido que trabalha com isso, né? E eu tenho um LOD que vai de 0 até 6 lá. Então aqui eu só coloquei até o 3 aqui nesse, mas ele vai até o nível 6, que é a norma PAS 1192, certo? Aí o CIRI-GML, ele pegou uma parte dessas classificações e enxugou e fez do LOD 0 ao LOD 3. É como se fosse aquela classificação que vocês viram dos níveis de maturidade, entendeu? Então ele pegou o nível de maturidade e acabou classificando como LOD. Então ele já tem essa outra vertente. Já o PAS 1192 é o que o Reino Unido utiliza e meu LOD é na numeração de 0 a 6, de acordo com o nível de projeto na aprovação. E o que eu mostrei do BIMfórum é do LOD, que a gente tem o LOD e que hoje ele vai já ter uma atualização utilizando o 350. No Brasil, como o brasileiro gosta de ser detalhado nos mínimos detalhes, né? Senão não entende. Hoje o brasileiro já criou outros LODs, que eu já tenho 350, 450, 600. E muitos especialistas já classificam o LOD como sendo um nível de separação que teria que ter pelo menos 10 classificações para ser bem entendido. Beleza? Então aqui eu tenho um nível de desenvolvimento para vocês verem, ó, como é que classificarei meu nível de desenvolvimento. Ele já está com informações de análises técnicas. Pode ver aqui que eu já incluí aqui análise de sustentabilidade, para você ver que apesar de ser 6D, o 6D, pessoal, ele não funciona depois do 5D. Como eu falei, é tudo colaborativo. O 6D tem que ser pensado desde a minha época aqui do meu projeto conceitual. Então aqui depois que eu coloco o custo e coloco o cronograma, ele chama de LOD 400, que é exatamente o meu LOD aqui do meu nível de maturidade 2, né? O meu nível de maturidade 2, lá no meu nível de maturidade do Tobin, né? Ele, e do Sucar, ele já teria o Sucre, né? Ele teria, como o pessoal está querendo que eu fale em inglês, né? O Sucre, ele teria que ter o projeto com informações de tempo e custos para poder fazer essa classificação, certo? Tirou a dúvida aí, Matheus, sobre os LODs? Você queria saber como a gente escolhe o LOD quando baixa um daquele software do slide anterior? Não, não. O LOD você vai ser...
você vai criar o seu LOD. Como eu estou mostrando aqui, outra classificação. A classificação do LOD, você vai criar uma dessas, vai escolher e no seu documento BIM do projeto, você já vai ter que dizer qual é que está sendo adotada. Então, a gente aqui utiliza esse daqui, ó. LOD 100 seria estudo preliminar, onde eu teria que ter esses itens, né? O LOD 200 seria a minha fase dentro do projeto, onde eu teria que ter esses itens. Então, aqui já seria o LOD nível de desenvolvimento, não é o item detalhe, entendeu? Para você ver que são as fases, como eu falei. Ó. Cada fase que você tem legal, né? Você tem uma classificação de projetos para aquela fase. E pode olhar que tem alguns, como eu mostrei, que é exatamente o caderno de Santa Catarina, que é uma referência nossa brasileira, né? Ele quebra aqui em 350. Já o LOD, que era antigo, ele não tinha o 350. A gente aqui criou o 350. Porque na nossa classificação de projetos, existe um projeto legal e existe o projeto básico. Então lá não, lá no exterior não existe todas essas classificações de etapas. Então aqui é uma classificaçãozinha e você pode baixar qualquer um desses daqui que está aqui em cima. Python, e você define, o BIM Manager define qual LOD vai seguir. Não existe regra para o LOD, não existe regra para o BIM. O documento é quem vai classificar tudo. Então aqui tem agora os novos itens. Então, em resumo, quando você pega o LOD minúsculo, LOD minúsculo, ou seja, só a parte geométrica, você tem um nível de detalhe. Quando você junta o LOI, que é os níveis de informação, você alimenta informações dentro desse modelo, ele vai virar o nível de desenvolvimento. Então, o LOD nível de desenvolvimento é a geometria detalhada, mais a informação detalhada. Tranquilo? Então, quando a gente falar em LOD maiúsculo, nível de desenvolvimento, você teria o LOD minúsculo, que seria só detalhe geométrica, com o LOD de informação. Seria níveis de informação unido ao meu modelo visual e teria agora os meus desenvolvimentos. Entendeu aí a diferença do minúsculo e maiúsculo? Então eu posso resumir dizendo que o LOD maiúsculo seria o LOD minúsculo mais o LOI. Tranquilos? Até aí? Mas vamos agora para a novidade do tio. Sabe aqui que tio veio aqui, né? Para trazer coisa aqui que poucos conhecem. Olha agora a brincadeira que vocês vão ver. Primeiro, eu tenho aqui o Alexander Just. Não sei se vocês conhecem ele. Ele já é uma referência brasileira. E o que é que vocês estão vendo aí? Hoje nós temos muito mais níveis para ser comentado. O que é que acontece? Quando você vai desenvolver o seu projeto, eu tenho que ter um nível de geometria detalhada. Então, ele não chama de LOD minúsculo, chama de log. Por quê? Porque não adianta eu chamar de LOD minúsculo quando eu preciso detalhar com a precisão necessária. Então, nem sempre você detalhar um modelo significa que está apto para ser algo útil. Um exemplo, você vai fazer um detalhamento de uma armadura e você bota o detalhamento com a nervura bem bonitinha, só que na hora que você detalhou essa armadura bem bonitinha, você detalhou uma armadura com a bitola de 12,5 e eu precisava no projeto de uma bitola de 8 de diâmetro, 8 milímetros. Então, por mais que você faça algo bonito, foi inútil o que você fez. Além disso, o meu nível de informação também tem que ser bem relevante. Um exemplo, na hora que você modela o meu nível de informação, que é o LOI, eu preciso ter um nível de confiabilidade nessas informações. Um exemplo, você vai gerar um objeto cheio de informações de preço, aí você diz, eu fiz um LOI perfeito. Voltando aqui só para vocês entenderem. Eu fiz meu LOI aqui perfeito. Joguei índice térmico, joguei custo, mas quando você for para o mercado, os custos que você tinha alimentado já estão defasados há mais de 10 anos. Ou seja, o fato de eu detalhar a informação não necessariamente indica que eu trabalhei com a plataforma BIM de forma precisa. Por quê? E confiável. Porque as informações que eu alimentei são inúteis. Ela já está defasada há mais de 1000 anos aqui
e você não tem mais o que fazer com as informações. Então não confundam simplesmente somar detalhe com informação com o meu nível de desenvolvimento. Se você não tiver um nível de acurácia com o meu nível de confiabilidade das informações, não vai servir de nada, certo? Então, em resumo, se eu tiver meu LOD com LOI, vai dar minha modelagem LOD, mas eu teria que ter todas essas informações aqui, ó. Beleza? Então, não é simplesmente o LOD mais LOI. Quando eu pegar aqui, se eu tiver uma maquete e juntar as informações vira LOD, basicamente sim, mas por que basicamente? Porque o que eu mostrei aqui agora, em resumo, teria todas essas terminologias. Na hora que eu defino o meu nível de detalhamento do meu modelo, eu estou detalhando a minha geometria apenas. Então, minha geometria, a gente usa como nome log, que representa o nosso LOD minúsculo. Então, nosso LOD minúsculo seria o nosso log, meu nível de detalhamento geométrico, mas nosso log precisa ter um nível de acurácia, um nível de precisão. Não adianta, como eu falei, você detalhar bem bonito, botar uma borboletinha, botar uma cachoeira, passarinho, piu, 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 e aquele detalhamento não servir para mim, certo? Então, aqui é a mesma coisa na informação. Não adianta eu ter um nível de desenvolvimento feito com LOI, meu LOI ser informações que não tenha confiabilidade. De onde eu tirei essa informação? Ela é útil para mim? Qual a confiabilidade? Foi de boca, né? Existe referência para isso? Então, entenderam? Hoje existem todas essas informações que estão aí dentro do nosso modelo e que poucas pessoas conhecem. Dúvidas aí? Podemos seguir, pessoas? Que agora a gente vai começar a brincadeira. Então, fazendo aqui agora a nossa parte mesmo de profissionais para começar as nossas dimensões, o que é que vai aparecer no mercado? Vai aparecer profissionais que seriam chamados de operadores BIM ou especialista BIM. Quando a gente fala em especialista BIM, não necessariamente ele necessita de uma pós-graduação para ser especialista. A classificação que colocaram aqui é a pessoa que consegue modelar, ou seja, ele vai atender a nossa primeira fase lá das nossas classificações de implementação do BIM nos órgãos públicos. Seria de 2021, né, até 2024. Ele sabe modelar. Então, assim, é o que seria o antigo cadista, né? Mas quando a gente fala em modelagem, ele não quer dizer que essa pessoa entenda dos outros processos. Ele pode até ter um curso bom aí de Revit, ArchiCAD, Allplan, Bentley e sabe modelar. Então, também, quando eu falo modelar, não implica dizer que eu estou falando de Revit, viu? Escolham o software que vocês acharem aí mais conveniente e mais fácil para vocês. Existe o coordenador BIM, que em outras situações ele vai ajudar o BIM Manager, só que muitas pessoas confundem essas terminologias e utilizam de forma errônea. Muita gente coloca lá, eu sou BIM Manager, aí mostra um monte de desenho que ele fez. O BIM Manager nem desenha, ele desenha, pessoal. O BIM Manager, ele significa uma pessoa que faz uma gestão e um gerenciamento. É como se fosse um meu coach lá, né? O meu técnico. Então, digamos que você é o técnico de um time de futebol. Você dá todas as instruções, tem uma determinada experiência, e é uma determinada experiência grande para assumir risco, para tomar decisões, para gerar um escopo, mas você não joga futebol, você não entra em campo. Então, o pessoal que entraria em campo seria os modeladores, certo? O coordenador vai auxiliar, e o BIM Manager é como se fosse o técnico do futebol. Ele não modela, pessoal. Então, se você vê alguém que diz que é BIM Manager, mas ele está trabalhando lá, sentado no computador, fazendo maquete, ele não é BIM Manager. Ele é um modelador ou, dependendo da etapa, coordenador. O BIM Manager, ele faz essas documentações que eu vou já mostrar para vocês. Ele é um gestor. Deixa eu ver o que foi que a pergunta aqui citou aí. Pode ser que seja o que eu vou responder agora, mas deixa eu ver aí. Existirá um nível de desenvolvimento máximo dos projetos não graduados? O nível de desenvolvimento máximo é você quem define. Você vai colocar a sua escala de desenvolvimento, e se você quer separar a sua escala só em 5 itens, você vai ter que defender seus 5 itens. Entendeu?
Então, agora, o que é que separa, na verdade, para a gente falar na questão do profissional do BIM e no que você perguntou? Eu vou casar a sua pergunta com exatamente profissional do BIM. Veja só. A vantagem da parte da implementação do BIM através desse decreto, a primeira parte que eles pensaram foi nos profissionais do BIM. E valorização profissional. Então, entenda agora o seguinte. Se eu contrato uma pessoa para fazer um projeto estrutural, o cliente ele não sabe o que é um projeto estrutural. Então, essa pessoa ela está suscetível a receber qualquer, o que eu posso dizer, qualquer croquis, né? Igual um projeto arquitetônico. O arquiteto ele tem um detalhamento muito maior no seu projeto arquitetônico do que qualquer outro profissional que elabora um projeto arquitetônico. Então, a partir do decreto BIM, uma das funções é exatamente a valorização profissional dos que de fato trabalham com BIM. Então, o que é que acontece? Quando você define um LOD, principalmente isso vai ocorrer nos órgãos públicos, quando você define que eu quero meu LOD de 350, não é qualquer modelozinho chibunga, como a gente fala, que vai ser aprovado como um LOD de 350. Então, quando a gente começar a implantar o BIM de verdade, o que é que vai acontecer? Uma pessoa vai dar um preço lá embaixo, que é a nossa cultura aí popular, né? A gente começar a ter profissionais imorais no mercado com concorrência desleal que quer ganhar baixando o preço, vai lançar um preço lá embaixo dizendo que trabalha em BIM. Quando ele começar a fazer o modelismo dele que entregar, o auditor, que é o coordenador BIM ou BIM Manager, vai olhar e vai dizer, olha, esse modelo aqui não está no nível 350 que eu pedi, não. Leia o que é LOD, leia qual é a classificação que eu coloquei no LOD e agora faça. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar, quando ele estudar e descobrir o que é um LOD e o que é um detalhamento em 350, ele vai pensar 10 mil vezes antes de colocar o preço que ele colocou agora. Então, isso é uma forma da gente começar a diluir do mercado esses profissionais que estão começando a trabalhar, dizendo que trabalha com BIM, se aproveitando, e esses profissionais que têm cultura de jogar preço lá embaixo. Porque na hora que ele colocar o preço lá embaixo e voltar o projeto dele e ele não souber trabalhar no LOD correto, vai voltar um monte de vez, ele vai desistir na hora do projeto dele. Então ele vai ter que começar a estudar BIM. E ele vai ter que trabalhar no LOD e ele vai pensar 10 mil vezes de novo na hora que ele for botar o preço lá embaixo, porque ele vai ver que não vale a pena o trabalho que ele vai ter detalhando para o que ele entregou e para o preço que ele cobrou, entendeu? Então essa também é uma das intenções do BIM. Então o coordenador BIM, ele vai auxiliar na leitura. Então o coordenador BIM não é o que mexe com MS Project, com Navisworks, com Solibri, faz compatibilização de projeto. Não é isso apenas. Não é que ele não faça, mas não é isso apenas. O coordenador BIM, ele tem que ter noção de LOD, de LOI, de todas as documentações que eu vou falar aqui agora, que é o BIM Manager que faz, e ele vai ter que olhar se o pessoal operador BIM está desenvolvendo de acordo com essas documentações. Ou seja, se o LOD passou errado, a culpa foi do coordenador que não viu isso. E ele tem uma determinada hierarquia nesse processo e até com um determinado poder de decisão para fazer umas decisões rápidas lá na hora para melhorar o escopo do meu projeto, certo? Então o coordenador BIM, ele, além de fazer gerenciamento e compatibilização, coordenador, ele vem lá do gerente de projeto, pessoal. Então, se vocês estudarem a parte do PMBOK, né, que classifica o gerente de projeto tem que trabalhar com tempo, escopo, são 10 áreas que vocês vão ter que dominar, que seria gerenciamento de risco, de escopo, de tempo, de custo, humano, isso tudo é o que entra como coordenador. Então, não é fácil ser coordenador BIM. Tranquilos? E o BIM Manager é o que vai fazer a direção e planejar isso tudo de acordo com a experiência dele. Então vamos começar aqui os processos. BIM 1D, como é que funciona? O BIM 1D seria a minha idealização do meu projeto. Quando você tem a sua ideia, você já começa com o BIM 1D e essa ideia ela vai partir para um rabisco e isso tudo tem que ser colocado numa reunião. Essa reunião, ela já tem que envolver tudo. Então, onde é que nasce meu BIM? Não nasce no software 3D. Ele nasce na reunião, onde na reunião vai ser definido os stakeholders, quais são os profissionais e os clientes envolvidos,
os softwares. Então, você não vai começar lá, eu vou usar software. Por que você vai usar o Revit? Alguém disse para você que era para usar o Revit? Porque o BIM-UD é que vai definir isso. Eu tenho que já saber quais são os custos, fazer quais são as definições de responsabilidade de cada um, quais as organizações, o Project Charter, que se chama a nossa carta de abertura do projeto, já teria que ter o documento LOD, já teria que ter a P definida do escopo do projeto todo, já teria que ter os custos. Eu não espero o BIM 5D funcionar. Eu já tenho que saber qual o custo que essa pessoa tem que ter ali disponível. Ou seja, planejamento, pessoal. A gente mata o planejamento e acha que BIM é falta de planejamento. Planejamento é algo que é intrínseco a qualquer projeto. Planejamento é algo que já teria que ter na cultura de qualquer profissional. Só para você ter uma ideia, você não chega hoje, depois da minha palestra, vai chegar em casa e dizer: eita, eu fiquei bem animado com a palestra do tio Akiro e eu vou comprar um carro agora. Você pode ter até um dinheirão para comprar um carro aí agora. Mas, com certeza, você vai pensar antes de comprar, porque você vai dizer: opa, eu estou pagando meu estudo, vai chegar meu FIES, depois que chegar meu FIES eu vou ter aí minha casa com uma parcela para pagar, vou demorar 30 anos, 10 meses, 20 dias, 10 horas, 30 segundos e 40 minutos, e eu vou demorar esse tempo todo para eu poder me planejar, para eu poder pagar agora essa dívida. Então, o custo ele entra desde o início. Então, isso tudo tem que ser previsto. Planejamento, pessoal. BIM sem planejamento não é BIM. E planejamento no BIM chama BEP, que é o que eu vou mostrar agora. Então, isso tudo é uma reunião. Então, na dimensão 1B vai gerar as primeiras etapas que seriam o BIM Mandate. E dentro do BIM Mandate, que é o seu contrato BIM, você teria que definir desde o princípio, do início, da gênese, do começo, do start, como vai funcionar as etapas. Muitas pessoas começam, entram no Revit, tu faz agora o 5D, tu faz agora o 4D e tu faz o 6D, viu? Aí eu fico agora modelando. Vamos tentar fazer junto? Não é assim que funciona. BIM, para iniciar, tem que ter um plano de execução, assim como qualquer outro projeto. Você tem que fazer o BIM Execution Plan para saber a hora que o 2D começa, a hora que o 3D começa, quem são os profissionais envolvidos, quais serão as documentações que eu terei de entregável e de saída a cada etapa e fazer esse planejamento que eu estou mostrando agora como exemplo. Aqui eu tenho fase de planejamento. Vai modelar no programa, né? Depois que eu desenvolver na fase conceitual. Da fase conceitual, o que é que eu consigo tirar? Uma prévia do arquitetônico, do estrutural. Por quê? Que na fase conceitual eu já consigo tirar isso. Porque, como eu falei, a partir do meu modelo volumétrico, já dá para eu pensar como é que vai ser isso. Então, eu já tiro documentos indicando exatamente o que perguntaram na palestra, né? Eu tiro da minha volumetria a minha arquitetura e já penso, opa, nessa arquitetura eu vou usar concreto protendido ou estrutura metálica ou de madeira, e já consigo ir definindo a documentação. Então, esse planejamento durante todo o ciclo de vida da edificação tem que ser feito. Isso é BIM, pessoal. Então, aqui é um exemplo do BIM Mandate, seria um pedaço do BIM Mandate é o BEP. Eu tenho o LOD, que foi o que perguntaram agora, então respondendo aí para Matheus. O meu LOD, Matheus, você vai dar o manual e você tem que definir etapa por etapa do projeto quem é o profissional aqui do lado direito envolvido que vai fazer o projeto e em qual LOD ele vai ter que me entregar. Para vocês começarem a ver que os profissionais BIM têm que saber de documentação. Não é simplesmente aprender software não, viu, pessoal? Se ele não souber o que é um LOD, na hora que você receber aqui o LOD, que é o documento que vem junto, como é que ele vai saber o que é um LOD 300? Então aqui, ó, na fase conceitual, o arquitetônico não precisa ter um LOD 300. Na fase conceitual de modelo de massa, é só LOD 100. É só meu modelo de massa. Então, na hora que eu for fazer, o que é que no planejamento eu teria? Eu teria que ter só até a parte de painéis. Eu não preciso de instalações e modelos executivos na minha parte conceitual. O arquiteto envolve o conceitual só no LOD 100. Aqui eu tenho, depois o anteprojeto, depois que eu defini isso, começam a gerar outros profissionais, que são aquela primeira etapa envolvida. Os profissionais não precisam definir tubulações em LOD 400. Não existe, pessoal, instalação em LOD 400 para você fazer um projeto em BIM. Isso só serve para detalhamento visual, para maquete, mas eu não preciso detalhar em LOD 400. Então aqui é uma perda de tempo, viu?
Projeto executivo, LOD 300. LOD 300 já atende suficiente um MAP, né? Aí eu tenho todos os profissionais. Então, esse documento é o chamado LOD. Você vai entregar junto para os profissionais e tem que ser definido desde a reunião 1D. Não é definir enquanto está mexendo em projeto, mexendo em software, não. Beleza? Dúvida aí de LOD e de BEP? Aí aqui são as definições dos softwares. Então, aqui nessa etapa, já do 2D que você gerou lá da sua reunião, já ficou definido da definição aqui quais são os softwares que deverão ser utilizados. Por quê? Porque a interoperabilidade entre esses softwares tem que ser pensada. A pessoa, ou seja, o BIM-Manager, quem criou isso tudo que eu estou mostrando, então esses documentos são criados pelo BIM-Manager, e ele tem que saber quais softwares se comunicam com qual. Aí entra lá na questão que você perguntou, interoperabilidade. A pergunta, o TQS fala com o Revit? O ArcGIS fala com o Revit? Fala em qual versão? Que vocês vão ver já umas falhazinhas. Navisworks fala com Primavera, fala com Solibri, fala com Revit, fala, mas em qual versão? Por quê? Porque para vocês que estão começando agora, o software BIM ele não salva em versão anterior. Então não é igual o CAD, que você instala a versão AutoCAD 2020 e salva na versão 2007, R14, que vocês nem sabiam que existia. Software BIM não faz isso. Valendo um chiclete mastigado. Por que que eles não liberaram e não conseguem fazer isso? Alguém sabe? Por que é que o software BIM não consegue salvar em versão anterior? Valendo um chiclete mastigado, quem quiser pode até pegar, já está guardado embaixo da mesa de vocês aí. Passa a mão embaixo aí da mesa, tem chiclete guardado. Alguém sabe por que que não salva em versão anterior? Por causa dos materiais que mudam, as tecnologias também, a forma de usar os materiais. O material que eu abri, digamos que é gesso. Se eu fosse abrir em um software da versão posterior, ele não conseguiria ler que era gesso? Não, é o gesso sim. E o que é que ele se perderia aí? Eu acho que na estrutura de revestimentos, de isolamento, você muda, algumas formas de construção, de permeabilização. Pronto, valeu aí, Matheus. Pode pegar o chiclete mastigado. Eu vou complementar o que você falou. Na verdade, a questão de informação de etapas construtivas e materiais, na interoperabilidade, ele já se perde independente do software. Mas a sua informação está correta, que é nas alterações de parametrização. Por quê? Digamos que eu tenho uma versão Revit 2017. Eu tenho uns modelos que eu não sei se vocês perceberam, que ele criou como importação de PDF, não tem na versão 2017 e 2018. Se você pegar um projeto em PDF, eu consigo hoje ler no Revit, certo? 2020. E existem alguns comandos novos que começam a aparecer nessas versões. Então, digamos que eu fiz uma parede inclinada, que a versão 2019, 2020 tem. Eu já consigo desenhar uma parede inclinada diretamente pelo comando parede inclinada. Só que a versão 2017 não consegue. Então, se eu salvasse em versão 2017, não existiria essa parede, modelo parede inclinada lá. Então, como a tradução vai pelo nome parede básica inclinada, vai agora para outro, ele já não consegue ler. Então, a sua informação está correta aqui exatamente nas parametrizações. Cada modelo tem sua parametrização, painel cortina, instalação MAP. E os softwares entre si não possuem todas essas nomenclaturas. Então, quando você passa de uma versão posterior que é gerado um comando novo e um parâmetro novo, na hora que você salva na versão anterior, esse parâmetro vai ser perdido. Beleza? Então, parabéns aí, vai ganhar um chiclete mastigado. Certo? Então, vamos voltar aqui. Então, essa ainda é a fase 2D. 3D, ou 2D, quer dizer... 2D, eu tenho as duas documentações, detalhamento é 2D, diário de obra, cronograma físico-financeiro, os renders. Então, para vocês verem que o que eu coloquei aqui na tela agora, sendo 2D, só vai ser elaborado após a fase 3D, após a fase 4D e após a fase 5D. Para comprovar mais uma vez que as dimensões não são sequenciais. Para vocês verem que isso tudo aqui, apesar de ser 2D,
está sendo elaborado junto com outras etapas, 4D, 5D, 6D, 7D, entendeu? Então aqui seria documentações, apesar de ser 2D, ele vai ser gerado após o decorrer do meu projeto. Então aqui 2D finalizado. Então, como eu falei, o BIM ele gera informações por todo o ciclo de vida do objeto. E agora vamos partir para o 3D. Bora espiar. Então esses daqui são formas de apresentar, certo? Para não ficar repetitivo tudo isso, eu vou gerar no meu modelo, vou partir para o que interessa de modelagem, para a gente começar a fazer uma auditoria de modelo aqui, certo? Eu vou abrir o software Revit agora, vou projetar aqui para vocês e a gente terá uma análise aí de zibilhões de itens dentro do software Revit. Vou só trocar aqui e agora vamos... Vou ver agora de um por um. Só abrir agora ele, porque agora vai começar a aparecer vários itens grandão. Espero que dê de conta meu computador, viu? Primeiro é um modelo, para vocês verem a capacidade que o software tem, né? Da potência em relação ao projeto que ele consegue fazer. Eu vou só ficar acompanhando aqui com vocês. Então aqui é um modelo 3D feito no Revit. Então, para vocês verem que eu consigo modelar objetos de detalhamento bem específico, né? Eu não vou trabalhar muito aqui para não carregar vocês, mas só para vocês verem que eu já consigo fazer cortes automaticamente, né? Então, o software BIM ele já tem informações por trás e eu consigo gerar vários itens aqui de forma bem rápida, né? Bem rápida, entre aspas, vocês estão vendo aí, né? Eu abri só um corte, ele está carregando esse corte aí para vocês. Só porque eu cliquei em realista, era para ter clicado com humanizado. Mas para eu deixar rodando aí e esperar, e não perder tempo na explicação, o que é que eu vou aproveitar enquanto está carregando para falar? Quando você modela um objeto no Revit, existe toda uma parametrização por trás que leva informação. E quem vai ter que trabalhar em cima dessas informações é o pessoal que tem conhecimento técnico. Então, para vocês entenderem, não adianta eu saber dominar o software e não saber as técnicas construtivas. Então, aqui para você ver que eu faço corte automático, eu consigo fazer vistas humanizadas aí de forma bem mais rápida. Isso tudo ele já faz o cálculo do posicionamento dos cortes, né? E já faz essa liberação da imagem. Eu cliquei no humanizado aqui, vai demorar, mas eu vou trabalhar com esse projeto não. Vamos trocar já, para não ficar demorando, certo? Então, humanizado, que vocês estão vendo aí, está terminando de carregar. E o que é que eu vou mostrar para vocês? Técnicas construtivas, pessoas. Quem for aí estudante ainda, eu indico valorizarem a disciplina, ou é técnica construtiva, depende da faculdade, ou sistemas construtivos, materiais de construção também, para vocês entenderem quais as informações que são necessárias você ter durante o meu projeto, que eu vou mostrar aqui agora. Bem simples. Eu vou colocar aqui uma paredezinha, simples, só para você ver aqui como seria um tratamento de um modelo. Deixa eu esperar atualizar aí para vocês. Não sei se atualizou aí, né? Atualizou? Pronto, agora que atualizou. Então veja só, um modelo simples. Eu tenho uma parede aqui com várias camadas e você teria que saber qual a espessura de cada camada dessa, para que serve. Para que serve um chapisco, para que serve um bolso, para que serve um reboco. Eu preciso ter as três. Então, as técnicas construtivas vai dizer isso. Chapisco ele serve para aderência. Se você não colocar chapisco, vai cair seu revestimento. Um embolso é proteção mecânica, proteção térmica, e eu preciso dela com uma massa mais grossa. Mas olha o detalhe, aqui tem um forro. O meu revestimento está indo até o topo, digamos que aqui seria meu telhado, aqui em cima. Aqui é um forro. Então, quando você faz um forro, muitas pessoas utilizam o software e joga isso diretamente até bater no telhado. Isso é um erro absurdo. Eu vou trocar aqui agora para vocês verem o que seria o correto. É isso daqui. Eu não preciso, pessoas, fazer revestimento dentro do meu forro. Por quê? Porque quem mora aqui dentro é morcego. Morcego, além de ser cego, tá escuro lá dentro, ele nem vai ver a pintura que você colocou. Aí você diz, aquilo, isso é uma besteira. Será que é uma besteira? Imagine eu pegar uma casinha
e pintar a minha pena por dentro nos lados que você tiver, que vocês vão ver já já uma. Vocês acham que vocês gastam com mão de obra, material para fazer chapisco, embolso, reboco, pintura, tinta, né? Mão de obra, tudo. Vocês gastariam mais de R$100 ou menos de R$100 para fazer essa pintura interna de todas essas partezinhas? Vocês acham que gasta mais de 100 ou menos de 100? Essa organização de altura, espessura e descrição da câmera também é útil para classificar o LOD? Na verdade, isso já não é LOD, Matheus. Isso daqui já seria... Na classificação do LOD, ele vai ter a quantidade de camadas que eu quero que ele detalhe. Mas como eu mostrei aqui, o fato de eu detalhar camadas dentro do meu modelo não implica dizer que você vai modelar de forma correta. Estava detalhado, tá? Meu detalhamento está ótimo aí. Eu estou com um monte de camada. Mas ele foi executado de forma errada. Vocês, mais de R$100. Eu vou mostrar já já porque que eu fiz essa pergunta. Aguarde aí. Se for um banheiro, você vai fazer isso, só que vai ser com cerâmica, né? Então é isso que você vai ter que pensar, né, João? Cada modelagem você tem que dominar, como eu falei, técnicas construtivas, para saber quantas camadas tem, né? Então, segunda pergunta aqui para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Entenderam? Olha aqui esse piso. Eu estou com um piso acabado, digamos que aqui é cerâmica, essa parte aqui branquinha, e minha parede está feita em cima da cerâmica. Pergunta, essa parede está certa ou ela está errada? A parede fica em cima da minha cerâmica construída? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Respondam aí. Eu faço o meu piso, contrapiso, regularização, cerâmica, e depois faço uma parede em cima dela. Eu construo em cima da cerâmica? Note, né? Pronto. Pegadinha do malandro. Tá certo. Isso aqui tá certo. Ah, tio Akiro. Tá não. Eu vou agora chamar meu professor ali. Está certo porque eu não disse que obra é essa, pessoal. Se fosse uma obra nova, aí sim não justificaria estar desse jeito. Mas se eu estou fazendo uma reforma que meu prédio já existe, eu quero agora separar a minha sala em duas, a sua parede vai ficar em cima do piso que já existe. Então eu posso fazer uma parede de gesso acartonado, eu posso fazer uma de drywall, eu posso fazer uma parede de alvenaria em cima de uma cerâmica que já existe. Ou seja, não é simplesmente conhecer de modelagem no software, como eu estou tentando informar aqui. É você saber de técnicas construtivas e entender do processo construtivos para informar correto. Entenderam aí? Então isso tem que estar lá no meu modelo. A pessoa que vai modelar tem que saber se é uma obra nova ou se é uma reforma. Se for uma reforma, não justifica realmente você fazer isso. Mas vamos agora ver como é que funciona. Se eu pegar esse modelo aqui agora e fizer a união com o meu piso, opa, vocês vão perceber aqui, ó, que ele corta exatamente até onde cada camada tem que ir. Então a pergunta é, primeiro eu vou fazer, do jeito que está aqui, né? Primeiro eu vou fazer minha cerâmica para depois fazer a pintura, ou eu vou fazer primeiro a pintura para depois terminar e fazer a cerâmica batendo na pintura. Então isso tudo depende. Se existir essa parede e agora eu estou fazendo um piso novo, essa cerâmica vai bater lá na minha tinta. E vocês têm que saber informar isso na modelagem tanto do piso, que seriam nas camadas, vocês têm que entender dessa prioridade aqui de numerações, certo? Então essa prioridade de informações aqui é quem vai dar a prioridade de modelo, tá vendo que eu já troquei? E eu preciso saber como eu faço essa classificação na modelagem. Então isso tudo tem que estar bem definido no meu LOD. Tranquilo? Então vou partir agora para outra projeção e responder por que eu perguntei a questãozinha de vocês terem um modelo com a parte interna do forro pintado. Vou esperar projetar aí para vocês. Tá vendo como eu falei, tá bem pesado. Opa, fiz não era você. Deixa eu ver qual é. Ah, esse daqui. Por que eu perguntei, pessoas? Por que você teria que detalhar? Se essa parede fosse parede em gesso, aí você teria que detalhar igual uma parede de gesso. É como eu estou dizendo, você tem que conhecer a técnica construtiva para saber separar cada camada. A parede de gesso que você está falando seria como? Porque eu tenho N possibilidade. Eu posso fazer com bloco de gesso. Então, se for com bloco de gesso, ele já fica prontinha para receber só o tratamento final e pintar.
Se você fizer gesso acartonado, teria que ter as camadas individual da estrutura de reforço interna, da estrutura que é feita com o papelão, né, do acartonado. E aí você tem que detalhar. Por isso que eu digo, não é o Revit quem vai dizer isso para você. Por isso que trabalhar com BIM não envolve software apenas. Tem que envolver o conhecimento de vocês acadêmico. Se vocês não têm conhecimento de técnica construtiva ou sistema construtivo, não vai valer de nada porque você não vai saber nem detalhar, certo? Então essa parte de detalhamento, como eu sempre digo na minha disciplina de BIM, parte do conhecimento de vocês de engenharia, de arquitetura, de parte técnicas aí, de fundamentais, de quem estudou técnico, tecnólogo, né? Parte aí das disciplinas que vocês estudaram. Não adianta, porque você não vai pegar nada pronto nesse sentido. E cada caso é um caso, cada obra vai ter seu detalhamento específico. Então, eu vou explicar por que eu fiz aquela pergunta. Deixa eu ir tentando pegar aqui os modelos. Tentar pegar aqui só para eu ocultar. Deixa eu ver. Não. Opa, quase que eu pegava. Pronto. Ó, por que eu fiz essa pergunta? Imagina essa casinha aqui, esse detalhamento. Eu não fiz todas as partes internas dela. Se você analisar o que eu estou fazendo aqui como demonstração, tudo isso gasta mais de R$100 com certeza absoluta, pessoal. Numa casa dessa completa. Aí vocês dizem, mas para essa casa aí não vai valer de nada. Não vai valer, mas imagine que você vai trabalhar com órgão público. Você tem o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida só aqui no Juazeiro, só de uma lapada só, como a gente fala, né? Foram mais de 1000 casas. Então pegue aí 1000 casas e multiplique por 100. Certo? Então você já vai ter R$100.000 de diferença só por causa dessa besteirinha. E isso não é, pessoal, R$100 não. Isso daí passa de R$1.000. Então pega agora 1000 casas e multiplique por 1000 para você ver o rombo agora que você vai ter como um custo adicional sem necessidade alguma. Só nessa partezinha aqui. Então a auditoria de modelo ele vai fazer exatamente tudo isso que eu estou mostrando. Tranquilo aí? Beleza? Mas aí sobre a aplicação direta em cima de um piso, mesmo em reforma, não fica dependendo de cada um. Não. Eu posso fazer uma parede em cima de um piso que já existe. Eu posso fazer simplesmente... Entenda que eu tenho uma sala de aula. E você agora vai fazer um escritório... Vai separar essa sala de aula em duas. Eu simplesmente faço uma parede lá no meio. A parede de divisória, ela fica em cima do piso que já existe. Tanto é que sala de aula você olha para o chão e percebe que a base está cortada a paginação do piso lá. Entendeu? Mas como eu digo, cada caso é um caso. Você vai ter que ver se você vai fazer uma fundação nova. Se for uma parede de alvenaria, você pode fazer um embasamento novo e vai ter que cortar o piso. Mas se eu for fazer uma parede drywall, uma divisória, eu não preciso arrancar meu piso não. Você faz em cima. Foi essa pergunta que você estava tentando comentar aí? Respondi? Exato, como eu falei, depende de cada caso, né? Depende de cada caso. Você tem que entender se é reforma, se é construção, é essa a ideia do BIM. Não é simplesmente modelar e não saber isso, certo? Então o BIM ele tem que ter as informações construtivas, porque senão não vale de nada. E outra informação importante para quem for de arquitetura aí, que estiver assistindo, né? O pessoal de arquitetura já tem que pensar nesse modelo dessa forma. Então, no exterior, pessoal, quem faz isso que eu estou mostrando aqui é o arquiteto. No exterior, o arquiteto já sabe esse detalhamento. Por quê? Porque ele já faz esse detalhamento que serve para o engenheiro tirar as partes técnicas de documentação de tempo e orçamento e outros, sustentabilidade também. Mas por que o arquiteto tem que definir isso? Porque se o arquiteto não modelar desse jeito, na hora que o engenheiro for fazer o meu 5D, ele simplesmente vai perder o tempo todinho. Aí acabou que ele vai ter que ter o retrabalho completo novamente só por causa do 5D. Certo? Bom, então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar o que foi desenvolvido para a questão do 5D, já nesse modelozinho. Só que para partir de interoperabilidade, eu vou mostrar aí os modelozinhos e o que é que o pessoal não sabe de interoperabilidade. Vamos lá. Primeiro, vou trocar o modelo, a gente vai já trabalhar com 5D. Fica aí, calminho. Primeiro, interoperabilidade. Eu tenho essa edificação aqui, ó. Beleza? Vou esperar mostrar para vocês.
Esse projeto ele pode ser enviado para qualquer outro software, através do meu IFC. Então eu posso abrir tranquilamente qualquer projeto IFC aqui. Deixa eu esperar ver aí se vocês já viram ele. Estou abrindo aqui, deixa eu voltar para a telinha de vocês. Bom, todo mundo já está vendo o modelo. E olha o que é interoperabilidade. Esse modelo foi elaborado aqui no Revit para eu exportar para o software Robot. Existe uma estrutura analítica que é isso daqui, ó. Então, vocês de engenharia precisam entender de modelo analítico para saber o que é que está vendo aqui. O que é que acontece? Se eu clicar numa barrinha dessa, nas minhas propriedades vai ter todo o meu detalhamento e isso vai ser levado lá para o software, certo? Então, olha que interessante isso daqui. Quando você modela, eu vou colocar aqui para uma vista branca para vocês perceberem. Essas linhas coloridas é chamado do meu modelo analítico. Esse modelo analítico, vocês vão perceber ó, que ele começa na minha sapata e ela termina no topo da minha viga. Ou seja, fisicamente falando, o meu pilar ele pode ser elaborado só até a parte de baixo da minha viga, porque a viga vai atravessar aqui. Só que o modelo analítico de cálculo, que é aquele diagrama de barra que a gente estuda aí na mecânica, apoios, reações, apoio fixo, apoio móvel, ele considera a dimensão batendo no topo da minha viga. Isso para o software Revit, para o software QS, para o software... Só que tem software, é Beric, né? Tem software que não faz isso. Ele joga no meio, joga no centroide. Ah, que não tem diferença alguma. Tem. Porque se eu olhar essa barra aqui agora, ele vai ter uma dimensão até a minha parte superior. E se vocês perceberem, aqui é uma auditoria de modelo, onde vocês estão vendo os nozinhos vermelhos que eu coloquei de propósito. Nó vermelho, meu modelo já está informando que tem nó aberto. Ou seja, tem um nó aberto aqui, ó. Tá vendo? E essa laje está fora de alinhamento, já deu para perceber aqui. Então não é simplesmente modelar, pessoal. Se você não sabe o que está fazendo, o cálculo vai fazer fora da região necessária para exportação. Eu vou importar um arquivo aqui agora, deixa eu abrir um novo, e vocês vão ver agora interoperabilidade. Vou abrir um projeto novo aqui e vou importar um que foi feito no SciPyCAD aí, né? Tem que falar em inglês, né, Delano? Mas entendeu, né? Vou agora inserir um modelo. Esse modelo foi feito nele, certo? E depois eu vou fazer um modelo do TQS. Aqui, interoperabilidade. Ó, pronto. Esse daqui foi feito e vocês vão ver a falha que vai aparecer aqui no meu modelo traduzido. Vou botar aqui, de perto parece tudo ok. Oh, que coisa bonita. Veio tudo bonito. Não veio. Se eu olhar esse pilarzinho aqui, ó. Deixa eu dar um tab aqui. Olha o que aconteceu nesse pilarzinho, ó. Tem esse furo aqui mesmo? Vai ser desse jeito? Esse pilar vai ficar aqui, minha viga vai ser desse jeito? Vamos ver outro detalhe. Esse cantozinho vai ficar aqui mesmo? Por quê? Exatamente pela tradução que eu informei para vocês. O SciPyCAD, ele utiliza o modelo analítico no centroide das minhas vigas. E ele está localizando no centroide, na barra inferior, para fazer o meu modelo analítico e não conseguiu casar exatamente as duas dimensões. Se você agora calcular o meu projeto nesse modelo, vai dar zibilhões de falha aí e você acha que está calculando o que estaria modelado lá no software BIM. Então, o processo de modelagem IFC, você tem que saber exportar. Até isso, pessoal. O pessoal acha que é vir aqui exportar, botar, salvar, e não é. Eu tenho que vir aqui embaixo, em opções de IFC, e escolher quais são os tipos de modelo que eu preciso jogar lá na minha estrutura. Por quê? Porque tem itens que não são necessários que sejam exportados. Eu não vou exportar uma árvore aqui para um UFC para ficar pesado. Eu não vou exportar um carro se ele não vai entrar no detalhamento estrutural. Mas como vai ser detalhado? Então, isso daqui é o que poucas pessoas do TAL do BIM não sabem trabalhar. Auditoria de modelo. Então, vou só testar uma coisinha ligeirinha aqui para ver se eu consigo pegar alguma falha. Cliquei nesse pilar. Ele tem aqui, vamos ver aqui, pilar 30. Deixa eu pegar a dimensão. Ó, 32 por 15, beleza. Ver se eu consigo pegar ligeirinho aqui.
Ó, aqui ele está dando informações de cada um deles. Já está dando as informações aqui. E o meu modelo, ele já tem as informações dos pilares e tudo aqui para vocês verem. Então, visualmente já tem falha. Eu vou importar agora outro, vou deletar esse para não ter que sair da telinha. E vou importar aqui um do... Aqui foi do TQS. Então aqui é bem maior, mas você começa a analisar que meu modelo já está com os pilares indo até o topo da viga, ó, tá vendo? Então aqui já entraria no meu modelo analítico correto. Só para vocês terem uma ideia aí do software. Aqui foi feito em TQS e na hora que eu jogar, esse modelo analítico aí vai ser analisado. Vou voltar para o meu modelo lá e para vocês verem agora a fundação. Quando eu trabalhar agora nos itens de fundação, você tem que saber de engenharia para saber o que é isso daqui, pessoal. O que é isso daqui? Ah, é um apoiozinho ré. Esse apoio aqui, pelo formato dele, você pode até confundir se é fixo ou se é rolete, mas isso tem que ser definido já aqui, ó. Tá vendo? Ele está com a translação fixa, só que a rotação, ela está liberada. Como a minha rotação está liberada, ele funciona como se fosse aquele modelo que a gente chama de apoio. A gente chama até ele de apoio fixo e apoio móvel. Ele libera a nossa parte de rotação. Só que fixo aqui, ele está mostrando que é fixo nos 3 pontos. Então, quando eu chamo fixo, 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 ele funciona como se fosse o fixo. Mas se você vier aqui analisar, você consegue gerar todas as cargas aqui em cima no próprio software Raft para depois mandar para o meu modelo. Eu posso escolher qual tipo de apoio. Fixo, fixado. Então preste atenção no fixado. Ó. O fixado, ele rotaciona no X, no Y, no Z. Eu tenho rolo, que é rolete. E assim vai. Beleza? Então, ó, o fixo ele está fixando tudo. Ou seja, ele está funcionando como um engaste. Apesar do nome ser fixo, ele está travando rotação. Então, eu, como profissional, pela auditoria de modelo, tinha que entender que ele está funcionando como um engaste por travar a rotação. Quando eu troco para o nome fixado, o fixado está com liberação de rotação. Vou botar um fixado aqui. E quando eu colocar um fixo, que é um engaste, vocês vão ver que o modelozinho é um quadradozinho. Tá vendo? Então, isso tudo vai ser exportado na hora que eu colocar a minha fundação. Por quê? Porque nem sempre a fundação geométrica carrega a parametrização de tipos de apoios. Então, outro problema da interoperabilidade é você exportar esse modelo 3D e essa fundação não levar características de vinculação do modelo. Ele às vezes vai lá só um modelo dizendo que é bloco, mas ele não diz se esse bloco é um engaste, se esse bloco é um fixo, se é um rolete, entendeu? Então outra questão de se trabalhar com interoperabilidade é essa daí. Interpretação do modelo exportado. Eu ia mandar até para o robot e trazer a armadura de volta, mas pelo peso aqui eu não vou nem arriscar não. Tranquilo? Então isso é interoperabilidade entre software, pessoal. Vocês viram que eu abri de vários outros softwares, abri do SciPyCAD, abri do TQS e consigo modelar e quando eu jogo a estrutura, vai para lá. Beleza? Interoperabilidade, alguém tem dúvida? Seria essa tradução. Cada software vai trazer informações diferenciadas. E o interessante do Software Raft 2021 é que ele já faz diagrama de esforços no próprio modelo e você já exporta para lá. Fizeram uma pergunta aqui do João. Instalações elétrica, hidráulica e sanitária na modelagem. Na modelagem tem aqui. Eu vou mostrar aqui na modelagem, deixa eu abrir aqui. Esse é pesadão, viu? Eu vou abrir aqui ele. Mas vai dar uma travadinha aí. Era para deixar ele aberto, porque esse é logo o grandão. Esse prédio aqui é do BIB. E esse prédio aqui ele foi feito em Manaus. Vou até abrir. Eu fiz isso, a gente fez a modelagem dele na pós-graduação, reproduziu todinho, só para vocês terem uma ideia. E vocês vão ver o tanto de modelo que eu tenho aqui. Opa, não é esse. Vai ter a vaca, vai ter elétrico, vai ter estrutura. Eu vou deixar abrindo aqui para a gente não perder muito tempo aqui, porque ele é meio pesadão.
Então, você vai ver a diferença da modelagem que eu tenho do hidrossanitário, certo? Com a modelagem que o K-Beauty ou até o Proelétrica faz. Lá no K-Beauty Proelétrica, o K-Beauty até melhorou. Ele transformou um LOD aí maiorzinho. Mas agora no Proelétrica vem todo quebrado. Inclusive, a interoperabilidade entre eles são bem complicadazinha do Proelétrica, porque quebra. Aqui é um modelo que vocês vão perceber que é o modelo que a gente chama de modelo federado. O BIM Manager e o coordenador BIM tem um template modelo federado que ele vai fazer a análise toda por aqui, ó. Eu tenho o meu modelo federado, onde eu tenho todas as disciplinas juntas, e eu vou simplesmente ligando e desligando. Se eu quiser agora ver, deixa eu pegar o coordenação aqui. Um exemplo, eu quero só sanitário. Aí ele vai botar só... Eu ia botar isso, ó, tá vendo? É só sanitário, que seria... Sanitário envolve pluvial, né? Então, eu tenho pluvial e só sanitário. Olha o detalhamento aí como sai. Bem detalhadozinho, ó. Tubulações, tudo. Aí eu posso agora pegar só o hidráulico. 3D hidrossanitário. Aqui é os dois juntos, só o hidráulico, isométrico hidráulico e a lavabilização. Eu não vou fazer aqui nele porque vai demorar muito. Tranquilo 3D? Então o que eu gostaria de falar de 3D é os tipos de modelagem, interoperabilidade, auditoria de modelo. Beleza? Vamos para o 4D aqui, que tem muitas informações para a gente seguir ainda para frente, para não perder o que vocês têm aí de apresentação. Então, ó, interoperabilidade, aqui eu teria nos 3 softwares, lendo. Aqui eu vou para o 4D, então o 4D eu vou mostrar aqui agora online. Já vai mais rapidozinho aqui agora. Peço perdão aí para eu tirar minha telinha aí, porque vai ficar tela sem nada. Vou agora só projetar agora os online, porque pelo menos é mais leve, né? Vamos por guia. Primeiro eu vou para a parte do modelo na nuvem. Essa nuvem aqui é a nuvem do 360 da Autodesk. Uma das, né? Porque existem várias. E aqui eu consigo fazer a auditoria do meu modelo aqui mesmo. Aqui é online. A pessoa me manda, ó, já tem aqui elétrico, hidráulico bem definido. Ó. Você vê lá, deixa eu cortar por cima para vocês verem. Mais bonitinho. Até para vocês entenderem melhor. Pronto. Ó. Se eu cortar por cima, vocês vão perceber, ó, que eu já consigo ver as posições das tubulações dentro do meu modelo. Ó, e você consegue medir para saber se ele está dando o deslocamento correto, né? Consigo ver as minhas instalações, foi João que pediu aí, né, para ver o modelagem de instalações, ó, tomadazinha bem feita. Então consigo fazer vários outros cortes aqui. Então aqui está todo o meu modelo. Então aqui seria uma auditoria visual, onde eu consigo fazer alimentações de informações e a pessoa vai me ver todas as informações, vai participar comigo. E aqui a modelagem do software Revit eu gosto porque o acabamento, sim, ela tem um LOD bem desenvolvido. Mas é um retrabalho você ter que modelar novamente. Então, assim, se você tem tempo para isso, vale a pena. Agora, nem sempre a gente tem que trabalhar pensando em muito detalhamento, não. Porque não é o que interessa para a gente no BIM. Certo? Posso trocar de telinha aqui? Vou trocar agora para outra. Vou trocar agora para outra guia. Vamos agora para o modelozão do Trimble. Bom, então tranquilo, né? 4D, a questão de gerenciamento, gestão e tempo. Eu vou agora partir para o 5D, onde a gente faz a estimativa de custos. Esse foi o modelo que eu fiz diretamente no Orçafácil. Mas antes eu vou mostrar o modelo que foi criado para o meu aluno, né, na defesa do TCC dele. Ele desenvolveu um vínculo entre o software Revit e o MS Access. Por quê? Porque o Access ele já está dentro do Office. Então, você pensando na sequência de fluxo de trabalho, o que é que eu tenho? O Windows é o sistema operacional mais utilizado no mundo, deu uma caída aí, mas ainda fica no topo da lista do mais utilizado. O Revit só funciona no Windows. Quando você adquire um Windows, praticamente já traz junto o pacote Microsoft Office. E dentro do Microsoft Office você já tem o Access. Ou seja, você não paga nada adicional por isso. Então, vou mostrar aqui para vocês verem como foi a vinculação. Então aqui no meu modelo, ó, se vocês analisarem,
eu tenho materiais, tudo já com a tabela sem infra. Se eu vier na estimativa de custo, vocês podem ver aqui que está tudo zerado, mas eu já inseri os códigos da sem infra. E se eu vier aqui no gerenciamento de materiais, cada material que o meu modelo carrega, eu já tenho um código, que esse código vai ser utilizado exatamente para fazer o vínculo com o banco de dados. Se eu clicar aqui, vocês vão perceber que tem toda a tabela sem infra que a gente inseriu dentro aqui do software Raft. Eu posso escolher o código e com o código ele vai trazer todas as outras informações, o custo, a descrição, a unidade. E eu vou fazer isso agora para vocês verem. Vou trazer aqui de volta ao meu modelo, vou utilizar aqui o plugin que a gente fez, está aqui meu banco de dados, vou exportar. Ele demora um pouquinho porque ele exporta tudo que tiver de banco de dados dentro do software Raft para o Axis, independente de ter sido modelado ou não. Porque um software de banco de dados, ele carrega todas as informações ao mesmo tempo, certo? Aí demora um pouquinho, mas eu vou abrir agora, já quando finalizar o Axis, para vocês terem uma noção que eu vou atualizar, e vocês vão perceber que todos esses itens aí que está no meu modelo vai ser... vou aguardar aqui, vai ser atualizado. Então, finalizando aí, ele vai dar um recado. E eu vou partir agora lá para o Axis para abrir e fazer essa atualização. E vou puxar aqui de volta meu modelo. De novo. Tem o simuladorzinho. Ele está aberto aqui, pronto. Ele vai puxar tudo de volta. Cadê? Eu vou puxar por enquanto só esse para não perder tempo. Ele já mostra que foi atualizado. E entrou dentro do meu modelo todos os códigos que eu coloquei na CEINFRA, pessoal. Ele fez link com o código da CEINFRA, puxou todos os meus itens e vocês vão ver agora aí o que foi que aconteceu. Olha o que foi que aconteceu. Se eu vier na minha paleta de materiais agora, deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, né? Ó. Então, vou abrir a paleta de materiais. Ó. Quando eu vier na identidade, ó, pelo código, ele já puxou o código, nosso fabricante, os itens, e minha estimativa de custo agora foi gerada automaticamente, preenchido tudo aqui. Ó. Beleza? Então, aqui é o BIM 5D diretamente no Raft de programação. Que eu posso fazer isso também no meu Ossa Fácil, que o Ossa Fácil já gera com BDI com tudo. Eu vou abrir agora o Miguel Arraes, e agora esse seria utilizando o Ossa Fácil, que é um software que foi feito exatamente para isso. Eu já linkei esse modelo na nuvem, vou fazer meu login aqui. Quem quiser minha senha, vocês vão ver aí, viu? É bolinha, 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 bolinha. Minha senha aí é bolinha, 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 bolinha. Tranquilo? Podemos seguir, pessoas? Bom, então seguindo aí, eu vou agora para o BIM CRD. Partir agora para o BIM CRD agora. E o BIM CRD é essa análise de sustentabilidade, onde eu consigo, através do meu modelo, gerar várias análises aí. A maioria online, mas também eu posso fazer em softwares específicos. E eu vou mostrar aqui lá no Raft. Aproveitar que já está o próprio modelo já aberto.
Você vê aqui que é uma troca de aba aqui direto, né? Por isso que eu disse aqui que é tanta janelinha aqui, por isso que eu me perdo, como diz o outro. A gente está indo para os finalmente. Aqui, modelo. Pronto. Bom, então, para vocês verem aqui está meu modelozinho. Vou abrir agora o modelo energético. Cadê? Não estou vendo ele aqui não. Aqui. Deixa eu ver se está projetado o que eu quero para vocês. Pronto. Então, ó, esse é o modelo energético, onde eu posso fazer aquela análise toda. Eu tenho um modelo de luz, ó. Então eu consigo ver como é que está meu lux. Eu olho a parte interna e externa, quando eu colocar a luminária, como é que vai ficar o lux para cada região, se está batendo ou não. E esse modelo energético, ele consegue fazer o cálculo aqui dentro, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ó. E eu tenho como calcular esse modelo aqui agora. E ele já gera todo o meu fluxo aqui de dados. E está aí tudo que eu preciso saber de dimensionamento de área, tubulações de vazão para cargas de ar-condicionado, se eu quiser aquecimento ou resfriamento. Além de plataformas online. A maioria agora é online, não vai dar nem para eu ficar mostrando o detalhamento mesmo que ele tem. Mas quem tiver curiosidade, é o Insight, o Green Beauty. E o que ele vai me mostrar é isso daqui que eu vou projetar no slide para vocês verem. Tanto é que eu já botei... E já vocês vão ver o vídeo completo, então não se preocupe. Vai ficar o vídeo completo aqui de todas as fases. E vocês vão perceber todas as dimensões. Deixa eu só projetar novamente vocês aí. Eu não gostaria de travar aqui o andamento não, para a gente seguir direitinho. Mas qualquer pergunta pode fazer aí, pessoas. Então, a apresentação, ela mostra exatamente o que eu consigo tirar. Ele consegue tirar meus gráficos de localização, de gasto energético. Se eu quiser trocar para energia elétrica, de energia elétrica para gás ou solar, ele já faz a variação aí de custos. E aqui seria a análise 6D. 7D, eu tenho esse modelo aqui que eu vou mostrar para vocês. E essa barragem, que é da TecG Engenharia, um aluno até que se formou agora com a gente. E ele está trabalhando hoje com as nuvens de pontos, fez essa barragem. Vou deixar até um abraço aí para ele. E aqui você tem um vídeo que eu vou mostrar agora, tanto desse modelo que ele elaborou. Então um abraço aí, Carlos Bruno, da TecG. E do que eu fiz aqui no Juazeiro, que foi essa fachada, para vocês verem o que seria manutenção. Eu vou dar o play aqui no vídeo para vocês entenderem. É uma nuvem de pontos que a gente chama. A gente tem um scanner e ele faz uma apresentação do modelo. Que eu vou dar o play aqui para vocês verem. É dessa barragem. Ele tem a nuvem de pontos. Para você ter uma ideia da precisão disso, do tamanho dessa barragem, a média que ele fez lá foi entre 5 e 6 centímetros de falha nas dimensões. Para uma dimensão desse tamanho aí, 6, 5 centímetros, é uma precisão muito grande, né? Então você consegue nesse modelo medir o que eu quiser aí depois e fazer um gerenciamento que eu vou mostrar aí através do que eu fiz no Juazeiro. Então essa é uma obra de grande porte. No Juazeiro eu fiz essa daqui que eu vou abrir agora. Eu vou mesmo, beleza. Projetar então, agora aí. Quero que eu vou dar um play para vocês entenderem. Eu escaneei uma obra que foi finalizada. Aqui é só a frente dela. E aqui tem o modelo dela todinha aparecendo. E eu consigo gerar agora ela a textura completa. E futuramente eu posso utilizar isso para manutenções. Eu posso saber qual é a dimensão de cada objeto desse. Tem informação qual é o medidor, se é monofásico, bifásico, qual seria a rede que entra e assim vai. Então aqui seria um modelo de scanner laser scan, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês. O que é que acontece, pessoal? Deixa eu ver aqui a apresentação. Bom, o que é que vai aparecer? Está na tela infinita, mas esse modelo, como é que ele vai funcionar? Você tem esse modelo do scan que eu mostrei, só que imagine daqui a 10 anos essa luminária aí queimar ou algum objeto da estrutura eu precisar saber como foi que ele foi feito. Aí tá aí, ó. Ele já tem um manual vinculado a cada elemento que vocês estão vendo. Isso seria exatamente o BIM 7D. Você ter a informação no modelo e ter tudo cadastrado, o dia que ele foi feito, o fabricante, o manual de execução, para na hora que eu precisar fazer uma reforma, eu simplesmente clicar e já ter meu manual
técnico pronto, que é uma das coisas que a gente entrega no final de uma obra que é chamado de Manual do Proprietário. Então tá aí o videozinho. Conseguiram ver, né? E por último, vamos agora para os finalmente, que seria as últimas dimensões. Vou projetar o slide, que aqui é mais teórico. Vou projetar aqui agora. A gente ir para os finalmente. Então 7D, entendido? Nuvens de ponto para manutenção com informações dentro. Vou agora ver se está tudo ok. Dimensões BIM 8D, 9D e 10D seria o quê? 8D, segurança do trabalho, onde eu consigo linkar todo mundo no meu modelo, quem está cadastrado, quais são os EPIs que eu utilizo, e hoje isso tudo está casado. Tanto é que o 8D, 9D e 10D praticamente está funcionando como uma coisa só, porque tudo hoje é nuvem, certo? A indústria 4.0 misturado com nuvem e a internet das coisas, de IoT, né? Então o que é que vocês vão ter em mente? Que a industrialização junto com nuvem vai me dar um aparato para fazer o quê? Na hora que eu estiver modelando, eu já tenho, esse aterro, eu vou precisar movimentar tantos metros cúbicos, eu já tenho uma máquina lá, pode ser uma retroescavadeira programada, para saber aonde eu vou fazer esse meu trajeto, porque você delimita qual a metragem cúbica que ela vai mexer, isso tudo enquanto eu estiver modelando. E ao mesmo tempo que ele casa maquinário, ele já casa operador, o operador precisa desse EPI, e vai chipando todo mundo, como eu falei. E Lean Construction é a questão da modelagem enxuta, né? A filosofia de você não ter desperdícios, e você não teria desperdício nesse sentido, porque quanto melhor e preciso for o meu modelo, menos vai cometer falha, menos vou ter prejuízos em gastos excedentes. Então, Lean Construction trabalha nessa vertente. E a indústria 4.0 é porque tudo hoje é automatizado. Então, quem gosta de fazer aí aquele Arduino, né? Utilizar aí a parte de portas lógicas, esses cursos de automações, vai entrar muito em alta, pessoal, porque isso tudo vai ser linkado. Construção civil, engenharia de produção, medicina, tudo isso vai ser interligado através da indústria 4.0, que seria o IoT. Tudo através de nuvem e aplicativos para controlar por automação. Certo. Tanto na palestra como no mini curso, a gente agradece demais. E eu tenho certeza que você deixa aí um aprendizado muito top aí para todo mundo, viu? Obrigado. Muito obrigada, a gente agradece demais. A minha intenção pessoal é essa sementinha aí ser plantada. Dimensões. Um abração a todos, vou ter que me retirar agora. Vou copiar o bate-papo aqui e vou ver as perguntas que fizeram para eu depois qualquer coisa atender individualmente. E eu vou parar o vídeo e fazer uma ediçãozinha para ver se consigo disponibilizar, beleza? E o material. Abração a todos, pessoal.